Fala galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Ricardo87BR. Hoje vamos gravar um vídeo sobre todos os jogos que eu tenho no meu celular, que são estes. A tela de fundo do meu celular tá preta, porque eu coloquei preta porque dizem que isso economiza a bateria do celular. E se vocês perceberem, tá no mínimo também, tô economizando. Então vamos escolher aqui um jogo aqui. Eu vou escolher aqui um joguinho aqui e já volto aqui. E também não pode se esquecer que alguns dos jogos precisam de Wi-Fi, então vai ser meio difícil de jogar, tá ligado? Tá, então já volto. Aqui no Clash Drive 2 eu já mostrei vídeos, mas tá sem som o jogo, porque eu não faço ideia, tipo, olha só, o som tá no máximo, tá sem, olha, tá sem bagulho. Vou jogar assim mesmo. O som não importa o som. Eu já tô aqui na fase da floresta, mas eu vou mostrar o modo tanque again, né? De novo. Bora jogar. Aquele ali é o único tanque que eu tenho só pra informações de vocês. Só pra informação de vocês. Então, se por algum acaso eu posso carregar, que de vez em quando acontece realmente, né? O crosso, aí não é players, tá ligado? São bots. O que é bots? Olha, aí começou a batalha. O que é bot? Bots são meio que tipo inteligência artificial, só que em vez de ser de um site específico é de jogo. Olha, um bot. Esse daí é um bot de um player. Pimba. E morreu. Também morri. Olha só que legal. Primeira morte. Legal. Tananana, tananana, tananana. Já comecei matando todo mundo. Uhum. Acelera, pimba. Não sei porquê, mas eu sempre tenho a mania de ficar girando aqui no negócio, ficar rodando e girando. Meu Deus do céu, iceberg. Vamos embora matar aqui o cara. Até. Aquele tanque que o cara tá, mano, é muito bom o tiro, velho. Só pra vocês já tiveram aqui a noção, né? Um tiro daquilo dali eu já saio voando feito um foguete. Esse daí não é um tiro tão bom. Esse que o cara tá empurrando. Aquele tiro, aquele tanque ali, ele serve só pra empurrar, sabe? Aí o Cross, ele... o tanque é aquele... Esse daqui, ó. Ele é um tanque pesado. Pesado pra caramba. Tipo, o peso dele tá no máximo. E não tem como dar upgrades nos tanques aqui nesse modo. Sério. Ó, já iniciei sem palavras. Tô gripado. Me matei. Tá, vamos ver embora o outro jogo lá, que esse daqui eu já mostrei pra vocês. Tchau! Aqui, ó, no Drive Ahead. O som é alto, por isso tô diminuindo. O som é alto. Alto pra caramba. Eu posso estar 300. Cowboy. Mano, esse daqui é muito... Tipo, olha só. Nós dois somos punhos. E esse punho ele voa. O que é mais louco ainda. Olha! Morreu. Vai morrer também. Morreu, ó. É nisso que dá se mexer comigo. Só que não! Ganhei. 50.
Sobreviva 20 segundos. Nossa, quando os caras dizem pra sobreviver tal tempo, é porque o cross é difícil pra caramba, velho. O cross é difícil. Que é uma coisa que já dá pra perceber, né? Ô, louco, tio. Eu tenho que... Eu simplesmente não tinha olhado pro carro dele. Agora eu olhei pro carro. Não é um carro, mas uma nave aqui. Qual é a probabilidade disso acontecer, velho? Então socorro, bag. Ai, meu Deus! Ah! Tá. Vai logo. Clássico. Tudo aleatório. Nossa! Esse Overcraft... Eu ia dizer que o Overcraft ele é bom porque ele consegue flutuar na água. Ele é tipo um carro-barco. Consegue flutuar, ele é muito foda, velho. Ele é tipo o melhor carro que tem aqui, tá ligado? Que de todos os carros, só o Overcraft e o carro-barco consegue boiar, pelo que eu sei. E aquele dali foi burro. Eu nem empurrei nele, velho. Nem empurrei. Eu queria dar morte. Que nem fantasma. Não, tipo, o cara tá de capacete. Tem um carro que em forma de capacete. What the fuck, velho. Não vou nem mexer. Quer dizer, é necessário, senão... Nossa, velho. Eu tô ferrado totalmente. Corre nele. Corre negada, velho. Corre negada. Aí ele foi burro. Tá. Vamos a um outro joguinho aqui, né? PewDiePie Tuber Simulator. Quem é que nunca tentou jogar esse daqui, velho? Quem? Isso daqui demora, tá? Demora. Só deixa eu dar uma pausa. Aí, carregou. O som tá bugado por causa que é vírus. É muito vírus, né? Tô no level 27, como vocês podem ver ali. 27, é 27. Ó, esqueci disso, velho. Tem que esperar uns segundos antes de clicar na tela quando isso acontece, velho. Ah, que merda. Não vai dar pra fazer o PewDiePie Tuber Simulator, porque ele é bugadinho no meu celular. Meu celular tá cheio de vírus também, né? Aí... é meio bugado. Mas dá pra jogar. Deixa eu escolher o aqui. Clash Royale. Quem não instalou nesse jogo? Quem não instalou esse jogo ainda no celular? Só escreve aí nos comentários. Eu não vou reclamar. Antes eu achava o Clash Royale meio besta. Mas aí eu fui instalar pra poder testar. Bah, achei bem viciante. Aí manti ele no celular. Deixei no celular. Falando de vírus, eu que tô com vírus aqui, né? Tô todo resfriado. E... ah, é mesmo, velho. Esse jogo precisa de Wi-Fi.
Eu tô usando o aplicativo pra ter Wi-Fi que, no entanto, não tá funcionando. Então não vai dar pra jogar o Clash Royale. Que merda. Esse jogo aqui nem iniciou, né? Não tá carregando. Porque esse jogo também precisa de Wi-Fi, velho. Mas caso vocês queiram saber, é Super Tank o nome. No nome desse, vocês acham que deve, vocês devem estar achando que é meio bosta, bem bosta. Mas é até que lá é legalzinho. Só que faltava ter que ligando. Tá, pera. Só um pouquinho aqui. Hill Climb Racing. Pela cara, vocês acham que é meio bosta. Mas, tipo, que jogo é uma bosta! No online, no offline, no online, você pode, né, jogar com os amigos, sei lá, Porém, offline, você tem um modo aventura. Você pode ir pra qualquer lugar que tu quiser. Não é esse carro que eu quero. Esse carro que... Nem é carro, né? É um dos únicos... eu só tenho o Jeep e essa Vespinha de merda. Esses outros carros aí são os meus meio que ancestrais. Quando o Jeep é quando não tinha Vespa e a Vespa é a Vespa. Não vai chegar uma hora que eu vou estar no último carro do jogo, né? E aí vai ainda tá o Jeep ali, tá ligado? Nossa, só vai pesar no celular ainda mais. Quem nunca jogou o primeiro jogo desse jogo? Quer dizer, tipo, quem nunca jogou o Hill Climb Racing, o primeiro? Esse daqui é o segundo. O primeiro era só comprar carro, dar upgrade nele e ir até o infinito e além. Esse daqui não, esse daqui tu pode jogar online e com qualquer um. Porque esse daqui eu gosto. Será que já lançaram 3? Porque faz muito tempo que eles lançaram um. E esse daqui provavelmente foi muito antiguinha também. Mas, e o 3? Depois pesquisem aí que eu quero saber. É só isso que eu não gosto, velho. É muito chato. Aí tem que ir pra trás. Depois acelerar de novo. O ruim, né? É que tem a gasolina, né? Aí, se acabar a gasolina, tu perde o jogo. Literalmente. Não, só que não. Aí tu tem que pegar esse tanque. É meio que obrigatório, senão tu perde. É game over. Acho que de todos os jogos que existe, esse daqui é o único que tu consegue ver uma motinha dessa daqui voar. Acelera! Também o nome do cross, né? Vespa. Yeah. Falta 1 minuto. Bosta. Isso daí, ó. Só que falta. Tá, seguir. Deixa eu pegar outro jogo aqui. Esse jogo aqui, ó. Ele é VR, tá? Ele é VR. Tu pode jogar modo VR, claramente. Se vocês quiserem essa hora do vídeo, eu vou pausar, né? Obviamente. Eu já tá no VR mode. Já vou colocar aqui o VR, tá? Fala, já tô aqui com o óculos VR aqui. Espera aqui, deixa eu pegar o controle. Deixa aqui, VR. Bimba.
coloca seus óculos de ar, galera, e só vai. Ô, tio. Vou ficar calado. O próprio nome do jogo já diz, né? Racing. Tunnel Racing. Aqui já não é mais túnel. Ih, essa parte aqui é muito difícil, tem? Muito. Legal esse jogo. VR Tunnel Racing. O nome do jogo, caso vocês queiram instalar. Esse daqui é o último jogo. Ai, meu Deus do céu, BR. Esse daqui é o último jogo aqui. Cadê o controle? Meu Deus, cadê o controle? Tá aqui. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver aqui. Sei dessa pluga. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Dê seu like e fui!